Amados, nós estamos aqui para mais um estudo bíblico, para aprendermos mais um pouco a respeito daquilo que Deus quer para as nossas vidas, como pessoas salvas e que pretendem chegar na glória, estarmos ali na eternidade com o Todo-Poderoso. Hoje o tema da nossa escola bíblica dominical, a nova vida com Cristo. Todos aqueles que passam pelo novo nascimento, que passam por um encontro com Cristo Jesus, a Bíblia diz que esses recebem uma nova vida. Eles recebem uma nova oportunidade para viver segundo aquilo que Deus quer. Nós vamos ler Colossenses capítulo 3, versículos 1 até o 11. Nos diz a palavra: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, essas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. Amém? Palavra poderosa do apóstolo Paulo ao escrever à igreja de Colossos. Palavra poderosa, irmãos, de ensinamento, e nós precisamos trazê-la para dentro do nosso coração, para que vivamos verdadeiramente a vontade do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te glorificamos, Pai, pela tua palavra que hoje aqui será explanada, e queremos, ó Espírito Santo, que venhas trazer a revelação, venhas trazer, meu Deus, o discernimento, para que nós possamos andar como novas criaturas, realmente vivendo uma nova vida contigo, ó Pai. Ó Deus, abençoa-nos e cria em nós um coração puro, é o que nós clamamos em nome do teu Filho Jesus, amém. Queridos, todos nós que queremos um dia chegar aos céus, e eu creio que todos que estão aqui, e esses que nos ouvem, que nos vêem pela internet, eu creio que todos vocês querem um dia estar na glória com o Todo-Poderoso, haja vista que este é o maior sonho do cristão. Todos aqueles que são cristãos, que afirmam cultuar o Todo-Poderoso, honrar o nosso Senhor, tem como desejo um dia na glória estar com o Mestre para todo sempre, para usufruir aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Mas para que isso aconteça, irmãos, necessário é vivermos aqui na terra uma nova vida, princípios novos, princípios que foram definidos pelo Todo-Poderoso, para que assim tenhamos a comunhão necessária para usufruir da presença do Eterno. E assim o nosso coração será feliz, a nossa vida será completa e teremos de fato prazer em estar na presença do Senhor. Aqueles que possuem uma nova vida com Cristo Jesus, esses têm prazer em estar na presença do Senhor. É impossível, amados, é impossível alguém afirmar: eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa, nasci de novo, e não ter prazer naquilo que é de Deus. É impossível, não há como você afirmar isto e não ter prazer naquilo que o Senhor quer e deseja para os nossos corações. E a Bíblia diz que seu fardo é leve. Muitas vezes olhamos para a palavra de Deus e achamos que ela é pesada, que ela é difícil. Olha, quando nós temos essa concepção da palavra de Deus como pesada, como difícil, é porque está faltando o mover do Espírito em nossos corações. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos guia, é Ele que nos dá condições, é Ele que nos dá forças para passarmos por sobre as dificuldades que surgem em nosso dia a dia.
Portanto, se eu sou de Cristo, tenho o Espírito Santo, as dificuldades virão, os problemas surgirão, porém eu terei aquele que me edifica, que me dará forças para passar por sobre as dificuldades, e este com certeza é o Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Nós precisamos estar atentos a cada instante, analisando a nossa vida, para ver se estamos de fato em comunhão com o Todo-Poderoso. Tópico primeiro: o novo nascimento. Mateus capítulo 13, versículo 15. Disse Cristo: pois a mente desse povo está fechada. Eles tamparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria. Amém? Este é um texto que nos foi dado por Cristo Jesus. Estas são palavras de Cristo Jesus para as nossas vidas. E ele fala de uma forma muito clara, irmãos, que os ouvidos, que os olhos das pessoas estão fechados e eles não querem ouvir a palavra do Senhor. Eis aí a raiz de todos os males. Quando há uma rejeição à palavra, quando nós fechamos o nosso coração, fechamos nossos olhos para aquilo que é de Deus, teremos dificuldade em cultuar o Mestre, teremos dificuldade em viver com o Senhor, porque vamos ter realmente uma vida superficial, e quando a nossa vida com Cristo é superficial, na verdade, nós não a temos. A vida com Cristo só é verdadeira, só é real, quando há um envolvimento completo, um dar-se completo, um entregar-se completo para o Mestre. Se não for dessa forma, irmãos, com certeza alguma coisa errada tem na nossa caminhada. A melhor escolha que alguém pode fazer é aceitar Jesus como Senhor, como Salvador. E eu creio que ninguém discute, ninguém discorda dessa realidade. Não há nada melhor para o ser humano a não ser uma vida aos pés de Cristo Jesus. Não é assim, igreja? Amém? Glórias a Deus. Ainda bem que ninguém levantou a mão dizendo: eu discordo, porque torcer para o Vasco é melhor do que andar com Jesus. Aí seria tenso, não é? Oh, só misericórdia. Mas eu quero afirmar para vocês, amados, que torcer para o Vasco ainda é grande coisa para alguns, porque outros trocam Jesus por coisas muito menores, coisas que realmente não têm valor algum. Mas muitos, amados, estão trocando Cristo Jesus por coisas insignificantes, Amém? Letra A: ouvir a mensagem. O novo nascimento, ele vem através de ouvir a mensagem. Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo Jesus. Amém? Amados, o nosso primeiro passo para termos um encontro verdadeiro com Cristo Jesus é ouvir a palavra. Se você nunca ouviu a respeito de Cristo, como entregar a sua vida a Ele? Portanto, ouvir a palavra, ouvir a mensagem é o nosso primeiro passo. Amém? E isso nós fazemos através da leitura da Bíblia, através de pregações, alguém que chega para você e fala do amor de Cristo Jesus. E é por isso, igreja, que nós não podemos nos calar, mas testemunharmos de Cristo a cada instante, a cada minuto, porque é através desse testemunho que a mensagem chega ao próximo, e eles são alcançados como nós um dia fomos alcançados, para a honra e para a glória do Eterno. Amém? O novo nascimento, ele vem através do entendimento da mensagem. Letra B: entender a mensagem. Mateus capítulo 13, versículo 19. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Se nós, queridos, não procurarmos entender a palavra, não teremos raízes. A semente que foi lançada no coração, ela rapidamente dissolve-se, some, enfim, deixa de existir. O maligno arranca do nosso coração a mensagem. Nós precisamos entender a mensagem.
O grande problema, irmãos, é que muitas vezes nós não queremos dedicar tempo para entender a mensagem de Cristo. Nós não queremos dedicar tempo, dedicar a nossa vida. Nós não queremos viver realmente essa realidade que é do Senhor. E é por isso que você vê tantas pessoas passando pela igreja. Uns ficam uma semana, um mês, 6 meses, um ano. Quando você olha para essa pessoa, está no mundo outra vez. Voltou para o mundo, mergulhou no pecado. Mas por quê, queridos? Não procuraram entender a mensagem, compreender a mensagem, permitir que essa mensagem ela fique gravada na vida. Eis o grande problema, irmãos. Depois de ouvir a mensagem, necessário é entendê-la. Entender a mensagem, a palavra de Cristo, a palavra que salva, e adequar, irmãos, adequar a nossa vida a esses princípios. Quando nós entendemos a mensagem, o arrependimento é gerado em nossos corações e, consequentemente, vem a confissão pelos pecados e a fé no eterno, ela é plantada em nossos corações. É preciso entender a mensagem de Cristo, aquela mensagem que gera salvação na nossa vida. Amém? Entender a mensagem também é necessário para o novo nascimento. E ainda a letra C, a mensagem foi aceita no coração. Aqueles que passam pelo novo nascimento, a mensagem de Deus, a mensagem de Cristo, ela foi aceita no coração. Mateus capítulo 13, versículo 15, só a segunda parte. A sua mente poderia entender, e eles voltariam para mim, e eu os curaria. Amém? Quando o homem entende a mensagem de Cristo, ele consequentemente a aceita no coração. E quando há esta aceitação, irmãos, o Espírito nos é dado. A graça do Senhor nos é colocada dentro do nosso coração. Coração significa mente. A nossa mente passa a ser dominada pelo Espírito Santo de Deus a cada instante do nosso viver. O crer, ele toma por completo a nossa vida. Portanto, amados, o novo nascimento é uma necessidade na vida de todos aqueles que querem ir para os céus. Mas para que haja esse novo nascimento, necessário é ouvir a mensagem, entender, procurar compreender a palavra de Deus e, por fim, permitir que essa palavra entre em nossos pensamentos, domine a nossa mente, domine o nosso coração, para que assim tenhamos uma vida segundo aquilo que Deus quer. Amém? Tópico 2. A nova vida com Cristo. Ela vem através de uma maravilhosa transformação. Oh, glórias! Todos nós sabemos, irmãos, que o ser humano nasce em pecado, ele vive fora, longe dos princípios do Senhor, mas um dia, queridos, que ele olha e permite que a mensagem do Senhor fique gravada na vida, ele passa por uma transformação extremamente grande na sua vida. Uma transformação gigantesca, irmãos. E nós precisamos buscar essa transformação. Talvez você até olhe para nós e fale: ah, mas eu já passei por ela, eu já vivo essa realidade. Eu quero falar para vocês que viver a realidade de Cristo é praticar a realidade de Cristo. Não se vive a realidade de Cristo desacompanhado de prática. Se você diz: ah, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, porém, se a tua vida não tem a prática da palavra, se você não vive no teu dia a dia conforme Cristo determina, conforme a vontade do Senhor, certamente a transformação que é operada pelo Espírito em nossos corações não ocorreu. Precisamos, amados, dessa nova transformação, dessa maravilhosa transformação em nossas vidas. E ao crer em Jesus, a nossa vida é transformada por completo. Há uma mudança total na nossa existência, irmãos. Uma mudança total, profunda. Uma mudança que em todos os aspectos nos aponta para Cristo Jesus. Quando nós vamos trabalhar, trabalhamos segundo Jesus. Quando andamos pelas ruas, segundo Jesus. No convívio com amigos, segundo Jesus. Dentro da nossa casa, somos testemunhas vivas de Cristo. E eu quero afirmar que
Testemunhar para amigos, até dentro do trabalho é mais fácil, mas uma vida de testemunho dentro do lar é a mais complicada. Como é difícil. Dentro das quatro paredes, a comunhão com a esposa, com o cônjuge, aquela convivência, aí tudo descortina. Lá fora você pode até esconder o lado ruim da tua vida. Você pode até mostrar-se legalzinho para as pessoas, Bíblia debaixo do braço, aquele aspecto legal de servo de Deus, mas em casa, ano após ano, é difícil manter as aparências. Como manter? É difícil, gente. Ou você é servo de Deus ou não é. E dentro de casa é o melhor local para você analisar se tu és ou não uma pessoa transformada por Cristo Jesus. Amados. Se a tua esposa olhar para você, olha para mim, mulher, presta atenção, viu? Vê o que você vai falar. Deixa eu ameaçar logo minha esposa aqui. Mas se teu esposo olhar para você e não conseguir ver Jesus Cristo, a situação está complicada. Não é verdade? Eu consigo ver Jesus na minha esposa. Aleluia. Glórias a Deus por isso. Precisamos desse testemunho, irmãos, porque é o mais poderoso. É o testemunho daquele que nos conhece de perto, que conhece e sabe até o nosso pensar. A Tenilza de vez em quando sai lá com as ideias, porque você age desse jeito. Mas é verdade, ela já me conhece, ela sabe do que gosto, ela sabe como, enfim. É comum isto no casal que tem comunhão. O cônjuge já antecipa porque tem conhecimento. Então, amados, é difícil você esconder uma vida de servo de Deus dentro de casa. Fique atento a isso. Testemunhar lá fora é fácil, ninguém te conhece. É só colocar a Bíblia debaixo do braço, colocar um paletó, de preferência xadrez, um sapato brilhante. Aí todo mundo olha e diz: aquele lá é crente. Olha o paletó xadrez, a Bíblia debaixo do braço. Geralmente tem essa associação que não é tão boa assim, não é? Mas amém. Mas nós, amados, precisamos buscar essa transformação e vivenciá-la de fato. Amém? Vivenciá-la em nosso dia a dia. Letra A, nova criatura. Oh, glórias! Nós somos transformados em novas criaturas. Isso é maravilhoso demais, amados. Nós sabemos que todos nascemos em pecados. Não há sobre a face da terra um ser humano que nasceu isento do pecado. Claro, estou excluindo Cristo Jesus dessa história. Excetuando Jesus, não há sobre a face da terra, e não houve, após Adão e Eva, mas eles foram criados. Após Adão e Eva, não houve criaturas, não houve um homem sequer que nasceu sem pecado. Nós nascemos condenados, amados. Nascemos condenados à morte, e uma morte terrível, uma morte de sofrimento eterno. Se você nada fizer, você vai herdar do Senhor a condenação eterna. Se o homem não passar por uma transformação, automaticamente ele está condenado ao sofrimento eterno, porque nós precisamos ir até Jesus e aceitá-lo para que o novo nascimento seja processado na nossa vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Oh, glórias, aleluias, amém. Eu falei a semana passada com alguém e ele disse: olha, a minha mãe é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Amados, isso é um testemunho de alguém que é de perto, de alguém que conhece, de alguém que convive. Nós precisamos passar por essa transformação na nossa vida, para que as coisas antigas fiquem para trás. Fiquem para trás. Eu não posso, amados, colocar as coisas antigas num armário, trancar com 7 chaves. E, num momento qualquer da minha vida, eu tenho a liberdade de voltar àquele armário e abrir as 7 fechaduras para fazer uso das coisas antigas. Não posso fazer.
Eu não tenho essa permissão do Senhor. O Eterno gerou uma nova criatura, eu sou uma nova criatura, e meus passos precisam estar apontados, direcionados para Jesus, sempre para Jesus. Não posso fazer uso daquilo que é natural ao ser humano, seja qual for. Atitudes, atos, ações, palavras, não pode mais fazer parte da minha vida, porque o Senhor transformou-me. O Senhor deu-me uma nova face, deu-me uma nova vida, novos princípios e obriga-me a viver em retidão. A palavra certa é obrigação. Nós temos a obrigação, o dever de viver aquilo que o Senhor quer para as nossas almas. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas estão presentes no nosso dia a dia? Não, amados. Diz que já passaram da nossa vida. No entanto, estão diante de nós. Se você olhar para a tua vida antes do novo nascimento, você verá os teus pecados, as tuas ações, e se você olhar para diante de você, eles estão todos aí te esperando, dizendo assim: venha, estou aqui de braços abertos te esperando. Venha, se jogue que eu te amparo, que eu te pego. Amados. Aí nós damos um passo, está ali novamente o pecado, as coisas ruins, dizendo: opa, eu estou aqui, ó, lembra de mim? Estou aqui. Não esqueça de mim, não esqueça de mim. Oi, tudo bem, amigo? Assim é o pecado, amados. Ele te cerca. O diabo, queridos, ele tem você como inimigo que precisa ser transformado em amigo. O diabo quer que você seja amigo dele. Porque quando essa amizade é gerada, você torna-se automaticamente inimigo de Deus. E hoje, creio que todos que estão aqui são inimigos do diabo. Amém? Amigos do Senhor. Mas o diabo não está satisfeito com isso. E ele coloca diante de você as oportunidades para que você volte a ser a velha criatura. E se você não vigiar, o fato de ser batizado, de falar línguas, ter revelações, frequentar uma igreja, não vai te segurar. Se você não vigiar, ele te leva, o maligno te leva. Portanto, queridos, sejamos nós nova criatura. Amém? Essa transformação maravilhosa precisa fazer parte da nossa vida. Temos assim os nossos pecados perdoados, somos lavados no sangue de Cristo e vamos desenvolver uma vida pura, santa, para a honra de nosso Senhor e Salvador Jesus. A maravilhosa transformação, letra B, filhos de Deus, glórias. Nós fomos, amados, transformados em filhos de Deus. Isso é maravilhoso também, é magnífico. Você olhar para os céus, olhar para o Todo-Poderoso, o Deus que criou as coisas pequenas, também as coisas maravilhosamente grandes, e você entender que esse Deus é teu Pai, que você é filho dele, que ele zela por você. Isso é grande, amados, isso é maravilhoso. João capítulo 1, versículo 12. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Amém, amados? Que bênção, amados. O Senhor um dia olhou para nós, nos viu mergulhados no pecado, nas práticas erradas, deu-nos Cristo Jesus, nós o aceitamos como Senhor e Salvador, recebemos uma nova vida e fomos transformados em filhos do Senhor, em filhos de Deus. Nós precisamos entender que essa condição de filhos de Deus, ela não é natural, não é uma condição natural, mas é uma condição que nós buscamos, que nós pagamos um preço para alcançá-la. Naturalmente somos criaturas do Senhor, porque nós fomos criados pelo Senhor. Mas,
para que eu seja filho de Deus, necessário é que o Senhor Jesus Cristo faça parte da minha vida. Porque em Cristo Jesus é que sou feito em filho de Deus. A Bíblia diz que nós somos enxertados na videira verdadeira. Que nós fomos adotados, uma espécie de adoção. O Senhor usa dessa condição para receber-nos como filhos do Senhor. Mas eu quero ainda frisar que o filho, seja natural ou adotado, tem os mesmos privilégios. Os mesmos privilégios. Filho de Deus é Cristo Jesus. Nele nós somos adotados e feitos filhos do Senhor. E o Eterno derrama sobre a nossa vida todos os privilégios comuns a Cristo Jesus. Amados, é porque nós não paramos para refletir um pouco, para analisar. Mas a Bíblia nos diz que tudo aquilo que está ao alcance de Jesus está também ao nosso alcance. Em obras, ele diz que maiores do que aquelas que Cristo fez, faríamos. Esse é o cuidado de Deus para com a nossa vida. E quando nós reconhecemos isso e entregamos por completo a nossa vida nas mãos do Mestre, nós com certeza teremos a manifestação da sua graça e da sua misericórdia. Amém? Todos somos criaturas de Deus. Para nos tornarmos filhos, precisamos passar pelo novo nascimento. E como filhos, temos direito à natureza de Deus e à sua herança. A natureza do Senhor precisa tomar a nossa vida. E a natureza do Senhor é aquela que enche o nosso coração com aquilo que é lá do alto. Vou pensar, vou agir, vou falar, enfim, tudo na minha vida refletirá a presença do Senhor. Será um reflexo da presença de Deus na minha vida. Amém? Sejamos, portanto, filhos de Deus. Mas filhos de Deus são aqueles apenas que obedecem princípios do Senhor. Se não houver obediência aos princípios do Eterno, certamente também não há uma filiação real. A maravilhosa transformação. Nós recebemos do Senhor uma nova vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amém? A nossa vida, irmãos, ela é transformada completamente. Uma mudança total. Nós somos feitos em novas criaturas. A vida que antes era controlada pelo pecado, agora é controlada exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. Nós morremos para o pecado e nascemos para a honra e para a glória do Senhor. Nós fomos transformados e recebemos do Senhor a oportunidade de uma nova vida para vivermos em conformidade com aquilo que Deus quer para nós. E é necessário observarmos essas realidades para que em todas as coisas a presença do Senhor se manifeste, a presença do Senhor seja real em nossas almas. Amém? Número 3, a manifestação da nova vida. A partir do momento que nós nos tornamos nova criatura, nós recebemos do Pai a nova vida, a presença de Deus em nosso ser. E essa nova vida, irmãos, ela se tornará pública. Amém? É uma vida que se tornará pública, pois não viveremos como nos dias do pecado, mas sim estaremos diante das pessoas mostrando Cristo Jesus em nossa nova vida. Todo o nosso ser é restaurado, todo o nosso ser passa por uma transformação profunda. E vamos ver, irmãos, algumas dessas manifestações da nova vida em nosso dia a dia. Letra A, nossos pensamentos são mudados. Evidentemente que são muitos tópicos, vamos abreviar a 3 tópicos apenas. Vamos tentar englobar tudo nesses 3 tópicos. Letra A, pensamentos mudados. Colossenses 3, de 1 a 3. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra,
porque vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Amém, amados? Nós devemos pensar em quê? Nas coisas lá do alto. Nossos pensamentos precisam estar totalmente voltados para o Senhor, totalmente dedicados para o Senhor. Isso significa, irmãos, que nós não podemos abrir brechas na nossa mente para os maus pensamentos, porque os maus pensamentos geram pecado, e quando praticados, esses pecados são concebidos, e tudo nasce no pensamento. Todas as nossas atitudes primeiro nasce aqui dentro. Quando você hoje veio à igreja, o que ocorreu primeiro? Pensou na igreja, agiu e veio. É assim. Quando você vai ler a Bíblia, primeiro você pensa na Bíblia, depois abre e lê. Quando você quer louvar, adorar o Todo-Poderoso, primeiro você pensa em Deus e age. Em todos os aspectos, irmãos, o pensamento vem primeiro na nossa vida. Mas também no pecado, é a mesma coisa. A nossa vida é assim. Quando nós queremos pecar, o diabo trabalha a nossa mente. O diabo trabalha, irmãos, a nossa mente, e vai semeando a vontade, e vai semeando o desejo, e nós vamos aos poucos alimentando esse pensamento, alimentando esses desejos, e quando menos pensamos, estamos praticando o pecado. É por isso que a Bíblia diz que devemos cortar o pecado, aliás, cortar os pensamentos pela raiz. Nós não podemos dar asas aos nossos pensamentos. Precisamos podar, cortar as asas do nosso pensamento, para que ele esteja direcionado apenas para aquilo que é de Deus. Igreja, quando nós nos pegarmos pensando naquilo que gera pecado, repreenda em nome de Cristo Jesus. Abra sua boca, porque muitas vezes, irmãos, o pensamento é recorrente. Ele te persegue, o diabo ele persegue você. Ele nos persegue. Aí ele coloca um pensamento mal na tua mente, e aquele pensamento mal não te deixa. Quando você menos espera, ali está o pensamento mal. Quando você está fazendo alguma coisa, ele surge. Você está dormindo, deitado, ele surge. Está almoçando, ele surge. Está trabalhando, o pensamento mal surge. É o diabo que trabalha, queridos. Mas o que é que precisamos fazer? Nós temos que repreender a ação do mal contra a nossa vida. É repreender, é você abrir a tua boca e declarar: carne, eu te repreendo em nome de Cristo Jesus. Pensamento mau, eu te repreendo, não permito que esteja na minha vida. Eu repreendo ainda os espíritos malignos que estão jogando esses pensamentos dentro da minha mente. Queridos, nós temos que ser pessoas de ações. Não podemos apenas ficar sentados esperando o maligno agir, mas nós temos que repreendê-lo antes mesmo que o mal cresça, que o mal apareça na vida da gente. E os nossos pensamentos precisam estar focados em Cristo, focados em Jesus, focado naquilo que é relacionado a Deus. Amém? Precisamos viver exclusivamente para honrar e glorificar a Deus em todos os momentos, em todas as situações da nossa vida. E se você for encontrado pensando em coisas que não honrem, que não glorifiquem o Todo-Poderoso, não dê asas a esses pensamentos, mas arranque as penas das asas dele, corte a asa de preferência. Amém? Corte as asas, para que você não venha pecar contra o Todo-Poderoso. Nós precisamos que a palavra de Deus ocupe um lugar especial dentro da nossa vida. O interessante é que quando você enche alguma coisa com uma substância, claro, evidentemente, aquele local será cheio com aquilo que você coloca dentro. É evidente isso. Se você enche o teu coração, a tua mente com aquilo que é de Deus, aquilo que vai dominar a tua mente, que vai completar a tua mente, são as coisas do Senhor. São as coisas de Deus. Quando as pessoas, elas são muito dadas a algumas ações, algumas atitudes, elas estão com suas mentes cheias daquilo. Por isso que é tão natural. E nós precisamos ter atitudes naturais,
enchendo a nossa mente com aquilo que é de Cristo, para que nosso agir seja sempre para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Amém? Portanto, uma das manifestações da nova vida são os pensamentos transformados, mudados, deixando assim os maus pensamentos e buscando encher a nossa mente com aquilo que é lá do alto. Letra B, sentimentos mudados. Filipenses 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Oh, glórias! Quais são os sentimentos que precisam ocupar a nossa mente, amados? Aqueles que são comuns a Cristo Jesus. Irmãos, nós não podemos alimentar nenhuma espécie de sentimentos que desonre a Cristo, que nos afaste de Cristo. Nós precisamos alimentar, queridos, sentimentos que nos faça semelhante ao Todo-Poderoso, que nos faça ter a imagem, ter a face, representar, mostrar Cristo Jesus em nós. Assim devem ser os nossos sentimentos, as nossas atitudes, tudo para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Nossos sentimentos, amados, precisam ser semelhantes aos de Cristo em relação a Deus, em relação ao pecado, a nós mesmos, ou seja, em todas as áreas da nossa vida. Tudo que nós sentimos precisa ser semelhante àquilo que o Senhor sente. Nós precisamos trazer para dentro de nós aquilo que é do Todo-Poderoso. Para que sejamos aperfeiçoados, não podemos nos esquecer de buscarmos a edificação na nossa mente com a verdade da palavra de Deus. Um dos grandes problemas da nossa vida, irmãos, é nós não nos alimentarmos com a palavra do Senhor. Eis o grande problema. Nós nos alimentamos com tudo que esse mundo tem a oferecer. Nós não nos alimentamos com a internet, nós nos alimentamos com a televisão, com a conversa de amigos. Nós nos alimentamos com uma série de situações que têm diversas origens, mas muitas vezes nós não nos alimentamos com a palavra do Eterno. E se você não se alimenta com a palavra do Eterno, como terás os sentimentos de Cristo no coração? Impossível. Amém? Quando nós temos a nova vida, nós temos nossos pensamentos mudados, os sentimentos são mudados e as atitudes, as atitudes são transformadas também, amados. Efésios capítulo 4, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Oh, glórias! Nós estamos usando apenas o exemplo daquele que furtava. Mas esta obrigação, irmãos, essa mudança de atitude, ela precisa ser uma realidade em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas. Em todas as nossas ações. Em tudo quanto façamos, precisamos mostrar que Jesus anda conosco. Que Jesus é o nosso companheiro. Se estamos em algum lugar, é porque Jesus pode naquele lugar entrar também. Porque se Jesus não pode entrar, eu não posso entrar. É a minha atitude. É uma atitude que o Senhor exige daqueles que passaram pela transformação e que hoje possuem uma nova vida. Amém? E nem tudo que este mundo tem a oferecer, nós podemos tomar para nós. Não podemos, amados, não podemos. Porque em todas as nossas ações, nós precisamos mostrar que somos de Cristo Jesus. E nesse texto nós vemos que Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso. E nesse texto Paulo recomenda aos Efésios deixar a prática do furto, mas precisamos entender que isso se estende e precisamos também deixar a prática da mentira, da idolatria, do adultério, da difamação, e vai por aí uma série de pecados que são comuns e todos sabem quais são as atitudes que honram e que desonram ao nosso Senhor e Salvador Jesus. E se alguma atitude desonra o nosso Senhor e Salvador, não pode fazer parte da nossa vida. Amém? Não pode, amados. Não há concessão.
Não existe nada que justifique as más atitudes, aquelas que ferem preceitos de Deus. Não existe, amados, nada. Nem a melhor das intenções nos justificam nesse aspecto. Tudo que é pecado, o Senhor entende como pecado. Todas as nossas atitudes que ferem os princípios de Deus, Ele entende que é pecado. E não é preciso querermos justificar porque o Senhor não aceita. Ah, mas o problema é porque eu estou desempregado, o Senhor não aceita. Ah, o problema é porque eu estou doente, o Senhor não aceita. Ah, porque eu estou sozinho, não casei, o Senhor não quer nem saber dessa história. Ah, por isso ou por aquilo, porque não tenho dinheiro para fazer a feira, o Senhor também não está muito interessado nisso. O que Ele está interessado é que você viva a nova vida. Porque a partir do momento que nós vivemos a nova vida, a Bíblia diz que o justo jamais será desamparado. Mas nós cremos nisso? Difícil crer, não é verdade? É difícil crer nessa história do justo que não é desamparado. E quando nós vemos as coisas se apertarem e ficando difícil, e vai ficando, a porta vai se fechando, ô misericórdia, aí você começa a preocupar. Aí o capeta enche a tua mente de preocupação. A primeira coisa que o capeta coloca na tua mente, preocupação. Ou seja, nós deixamos de pensar segundo Deus. Aí entra a preocupação. Aí o capeta vai fomentando a preocupação. E ela vai crescendo, dia após dia. E o capeta já fecha a porta para você, porque a tua comunhão com o Senhor já está estremecida. Na verdade, você já perdeu a comunhão com o Senhor. Faltou a fé, faltou a comunhão, faltou estar com os pensamentos em Cristo, o pecado já começou a ser gerado no coração, o diabo já fechou as portas para você. Aí ele fecha 1, 2, 3, 4, 10 portas. Aí você começa a olhar para o Senhor, aí vem a revolta. Mas Deus não olha para mim, mas Deus não faz nada para mim. Ah, eu estou assim porque Deus não cuida de mim. Queridos, tudo isto é consequência de não viver a nova vida. Tudo isso é consequência, porque nós temos que pagar os preços de servir ao Senhor e seguirmos até as últimas consequências. E as últimas consequências do início do problema até o final dele pode ser um espaço longo de tempo, pode ser demorado, mas se você perseverar no Senhor, se você perseverar, o Senhor vai mover, vai abrir as portas, o Senhor vai te honrar, porque é assim que está na palavra. Mas se nós entregarmos os pontos e começarmos e deixarmos que a palavra do diabo entre em nossos ouvidos, e nós vamos dando valor a ela, oh amado, só misericórdia. Prepare-se para a cova, prepare-se para a morte, porque o diabo vai ceifar a tua vida. Fique atento a isso. Tópico 4. Alguns conselhos para aqueles que nasceram de novo. Nosso tema, a nova vida com Cristo Jesus. Alguns conselhos para aqueles que nasceram de novo e querem viver os princípios do Senhor no seu dia a dia, que querem experimentar o poder do eterno, que querem ser vencedores, que querem passar por sobre as águas revoltas, que querem passar por sobre os problemas, por sobre os espinhos da jornada, por sobre as dificuldades, o sol quente, a seca, as pedras, enfim, tudo aquilo que está na caminhada, mas nós precisamos passar por elas. E o primeiro conselho, amados, é orar sem cessar. Orar sem cessar. E esse talvez seja um dos conselhos menos observados. Como nós temos resistência em orar, não é verdade? Isso é um tanto quanto generalizado. Como nós temos resistência em orar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. O apóstolo Paulo diz, afirma à igreja de Tessalônica: ore sem cessar. Ore sem cessar. Amados, nós precisamos entender, quem vai fazer alguma coisa por nós é Deus. É Ele que fará alguma coisa por nós. Ele pode até usar homens,
mas é o Senhor que fará alguma coisa por nós. Ele levanta alguém para te abençoar, Ele levanta alguém para te ajudar, alguém para te consolar, mas com certeza esses foram levantados pelo Senhor. Ninguém vai por vontade própria, só aqueles que são enviados pelo diabo, porque esses vão para te jogar no buraco ainda mais. Mas para que isso ocorra, irmãos, para que o mover do Senhor seja uma verdade na nossa vida, nós temos que desenvolver uma vida de oração. Uma vida de oração. Meu Deus, como nós estamos em falha em relação a isso. Se você olhar bem, no decorrer da semana passada, foram 7 dias. Qual foi o tempo que nós dedicamos em oração? Qual foi o tempo que nós reservamos para falar com Deus? Aí você descobre, talvez, que foi um tempo tão resumido, tão pequeno, mas você quer a bênção de Deus, você quer a comunhão com o Senhor, você quer usufruir das promessas de Deus na tua vida, mas você não tem nem prazer em falar com o Eterno. Como é que você vai receber? Se você não tem prazer em estar na presença do Senhor, em apontar para o Todo-Poderoso as suas dificuldades, e ainda alegrar-se, louvando, adorando através da oração, como é que você quer receber de Deus alguma coisa, igreja? Como é? Eu costumo dizer que Deus não tem filhos rebeldes, porque a partir do momento da rebelião deixou de ser filho do Senhor. Mas pais têm filhos rebeldes. E se você tem uma casa com 10 filhos, e desses 9 são rebeldes, mas tem aquele que é legal, que é a ovelha, qual é que você olha com mais carinho e qual é que você abençoa mais? Ah, eu sou pai e olho todos iguais. Mentira, ninguém consegue fazer isso. Você criará afeto por aquele que zela por você, que é obediente, que tem amor para contigo, que não te dá trabalho. Você cria afeto a essa pessoa. É assim. Com o Senhor, irmãos, nós queremos receber de Deus, mas queremos nos colocar como filhos rebeldes. Só que Deus não tem filhos rebeldes. Lembre-se disso. Queres receber do Senhor? Tenha momentos de oração. Tenha momentos de oração com o Todo-Poderoso. Separe tempo na tua vida para o Eterno. Separe tempo para Deus. E nós vemos que as pessoas não estão nem aí para o Senhor. É só você olhar para os cultos de orações, por exemplo. Olha, irmãos, o retrato está no culto de oração. O retrato é este aí. As pessoas não têm prazer em orar, não têm prazer em estar na casa. E isso, de certa forma, é um reflexo da sua vida no dia a dia também. Porque se não tem prazer em estar na casa buscando, certamente em casa também não tem esse mesmo prazer. É um reflexo. Amém? Queres a bênção de Deus? Ore. Estreite a tua comunhão com o Senhor. Seja um com Ele. Viva princípios de Deus. E isso é uma obrigação na vida daqueles que nasceram de novo, daqueles que são novas criaturas. Outro conselho para aqueles que nasceram de novo: lê a Bíblia diariamente. Nesse ponto nós temos que abrir uma concessão para aqueles que não sabem ler, mas podem ouvir. Mas se o cara não sabe ler, não pode ouvir, enfim, aí a situação complica, mas não vamos entrar nesse mérito. Porque o Senhor, Ele tem os seus propósitos e age, é só alguém estar com seu coração aberto. O apóstolo Paulo fala algo extremamente interessante. Ele diz: mesmo que alguém esteja num local extremamente isolado, nunca ouviu de falar de Cristo Jesus, nunca ouviu a respeito de salvação, nunca ouviu a respeito da crucificação de Cristo, mas se aquela pessoa olhar para a criação e entender, e o Espírito Santo fará isso, entender que existe um Criador que merece toda a honra e toda a glória, e a este Criador devotar a sua adoração, devotar o seu louvor, este será salvo. Está em Romanos capítulo 1, não me lembro o versículo. Mas veja, amados, isso joga por terra
uma série de situações. Mas o interessante é que essa mesma palavra é ratificada lá no Antigo Testamento. Quando nós olhamos para Abraão, por exemplo, Abraão andava no meio de uma família idólatra, não tinha comunhão com o Senhor, não sabia quem era Deus, ninguém foi falar para Abraão quem era Deus, o Todo-Poderoso era desconhecido de Abraão. Mas ele sentia-se incomodado, ele não conseguia concordar com aquela situação na qual ele estava inserido. E um dia ele olhou para o Todo-Poderoso e fez uma oração ao Senhor. E o Espírito Santo o fez entender que existia um Deus todo-poderoso, que não eram os deuses pagãos que a sua família servia. Abraão foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Não tinha um profeta, não tinha um pastor, um apóstolo, não tinha um bispo, não tinha ninguém para falar do amor de Jesus para aquele homem. E ele tornou-se o pai de quê? Da fé. Tornou-se o pai da fé. Essa mesma realidade serve para aqueles que estão lá no deserto, em países estranhos que nunca ouviram de Cristo Jesus. Para os índios que estão presos, aliás, para os índios que estão lá no meio das florestas, que nunca ouviram falar de Cristo Jesus. Mas ali, se algum desses forem tocados e entender que existe um Criador, que não é aqueles deuses que a sua família segue, e a este Deus devotar a adoração, o Espírito Santo há de trabalhar o seu coração e ele será salvo. E vamos encontrá-lo lá nos céus, e vamos encontrá-lo lá na glória. Mas nós temos a Bíblia, nós temos a palavra de Deus falada. Nós precisamos, queridos, ter amor pela palavra, zelo pela palavra. Mateus capítulo 22, versículo 29, disse Jesus: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E ainda, Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo é destruído por lhe faltar conhecimento. Infelizmente, nós temos visto em nosso dia a dia tudo isto. As pessoas errando, a falta de conhecimento, as pessoas vivendo o pecado, porque não querem ler a Bíblia, não querem meditar nas Sagradas Escrituras, não têm amor pelas Sagradas Escrituras. E quando nós não conhecemos a Bíblia, estamos abertos a toda sorte de ingerência. O maligno vem e nos envolve. Mas quando nós conhecemos a palavra, nós teremos o discernimento do Senhor para aceitar o que é certo e rejeitar toda sorte de heresia dos últimos tempos. Fique atento, amados, porque vivemos tempos de heresia, tempos terrivelmente de heresias. Letra C, frequenta a igreja. Aqueles que nasceram de novo, esses devem frequentar a igreja. Salmo capítulo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ainda, Salmo 133, versículo 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Amém? Vir à igreja, irmãos, é algo que nós precisamos desejar, ter prazer. É um prazer, amados, estarmos juntos. Aqui nós vamos aprender a respeito daquilo que é de Deus. E vamos também estreitar a nossa amizade interpessoal, a nossa comunhão uns com os outros. Tudo isso vamos conseguir aqui dentro. É impossível que nós tenhamos comunhão uns com os outros, você na sua casa e eu na minha. Ah, mas eu sou de Cristo Jesus. Mas como é que eu vou ter comunhão com você se eu não tenho contato contigo? E aqui é o local para aprendermos o Senhor e que esses contatos sejam uma realidade. Vir à igreja é mandamento do Senhor para as nossas almas. E ainda, irmãos, aqueles que nasceram de novo, esses devem testemunhar da sua fé. Deve testemunhar da sua fé. Precisamos, amados, testemunhar daquilo que Cristo fez na nossa vida. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você precisa ir e testemunhar da sua fé. Você precisa falar daquilo que Deus fez na tua vida. Testemunhar do poder do Senhor.
Mostrar para as pessoas que ainda não têm uma comunhão com Cristo Jesus a necessidade de estarmos aos pés do Eterno. E isso se faz quando você testemunha a respeito daquilo que Deus fez na tua vida, a respeito daquilo que está na Bíblia, a respeito daquilo que é verdade do Eterno para os nossos corações. Amém? Vamos testemunhar, irmãos. Vamos testemunhar do Senhor, para que assim o nome santo de Deus seja honrado e glorificado. Conselhos para aqueles que nasceram de novo: orar sem cessar, leia a Bíblia diariamente. Se você ler 4 capítulos por dia, em um ano é possível lê-la completamente. Frequentar a igreja e testemunhar a sua fé para todos, para vizinhos, amigos, familiares, enfim, onde quer que a tua voz alcance, testemunhe daquilo que Deus pode fazer. Amém? A nossa nova vida com Cristo, a nossa nova vida com Cristo, ela vem através do novo nascimento. Esse novo nascimento transforma-nos em novas criaturas, em filhos de Deus. E ainda, irmãos, quando somos novas criaturas, temos a nova vida, nossos pensamentos são mudados, vamos pensar segundo Deus. Nossos sentimentos também serão mudados e as atitudes refletirão Cristo Jesus na nossa vida. E esses orarão sem cessar, lerão diariamente a palavra de Deus, frequentarão a igreja e testemunharão da sua fé, falando do amor de Cristo Jesus para aqueles que ainda não o conhecem. Amém, igreja? Oremos. Senhor, nós te louvamos pela palavra, te louvamos por esses momentos aqui reunidos, te louvamos, ó Deus, pela comunhão uns com os outros, e queremos pedir, Senhor, que Tu venhas plantar dentro do nosso coração, ó Deus, plantar, meu Deus, aqui dentro da nossa vida, esse sentimento de vivermos a Tua vontade e de estarmos perfeitamente em comunhão contigo, para que assim, Senhor, sejamos de fato novas criaturas, vidas libertas do pecado e transformadas em Teus filhos. Oh Deus, abençoe cada um desses que estão ouvindo esta palavra, onde quer que eles estejam, que sejam tocados, movidos pelo Teu santo e bendito Espírito. Abençoa-os, Pai, para que cresçam na Tua presença. É o que nós clamamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vivos, vivo o nosso Deus. Vivos, vivo o nosso Deus. Mensagem número 607.